Olá, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom demais estarmos juntos para mais um episódio do Religados Podcast. Satisfação demais, querido, estar com você aí do outro lado a nos acompanhar para mais um episódio desse podcast que tem sido sempre sucesso, né, com testemunhos, com histórias de vidas, com debates. A cada semana tem sido bem interessante os temas que temos abordado aqui no Religados. E hoje, com certeza, vai ser muito bom, vai ser muito interessante. Satisfação demais de estar contigo mais uma vez juntinhos para mais esse episódio. E comigo, como sempre, a nossa amiga e irmã, satisfação demais de estarmos com ela, Célia Ferreira. Bom demais estarmos juntos, Célia. Bom demais estarmos juntos, querida. Muito bom, irmão Bosco. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você, internauta, dependendo do horário que você vai assistir, vai estar participando desse podcast, porque nós vamos fazer ele do lado de cá. E você vai estar aí do outro lado, participando hoje, literalmente, de um testemunho, né, irmão Bosco? Seja muito bem-vindo ao nosso convidado. Você daqui a pouco vai saber a linda história desse convidado, que eu creio que vai ser edificante. E você já sabe, quando o podcast entra no ar, você faz a sua inscrição, você adiciona o sininho, você deixa o seu like, participa conosco. E você já sabe, muitas vezes os episódios ficam gravados, então você tem a oportunidade de assistir 1, 2, 3 vezes, várias vezes. E também você pode depois estar comentando o que é que você achou do nosso bate-papo e fica conosco que hoje, mais uma vez, promete, né, irmão Bosco? Promete bastante. Dessa semana passada, por exemplo, tivemos um episódio muito bom, né, com o grande Gesiel, psicólogo clínico, né? O irmão Gesiel, história muito interessante e principalmente o tema que nós abordamos foi sobre a questão muito do perdão, né? Que os nossos religados têm aprendido com certeza bastante essa temática, muito interessante mesmo. E hoje nós estamos com ele, né? O camarada que tem uma história de vida muito interessante, que nós vamos ouvir daqui a pouquinho, tá certo? Uma história com certeza muito edificante, né? Eu acho que a gente deve ter sempre dito, né, Célia, que o Religados também é um lugar de evangelização, né? É um lugar de evangelização. Então, o testemunho desse camarada, com certeza, vai ser um grande de um evangelismo para você que estiver a nos acompanhar o episódio de hoje, tá bom? Nós temos a grata satisfação de recebermos nos estúdios do Religados o nosso irmão, o Alan Max, tá certo? Satisfação demais de recebermos o Alan Max. Minha querida Célia, todos os nossos convidados têm nomes bonitos, né? As mulheres que aqui estão com nomes bonitos, os homens também, evidentemente, mas nome chique como esse, nunca vi. Além de o nome ser bonito, é um nome muito chique, o nome dele. Nós precisamos, inclusive, saber o porquê, a origem desse nome. Nós vamos, nesse bate-papo de hoje, nós vamos saber específico. A origem do nome dele, inclusive, da série. Então, temos a grata satisfação de recebermos o nosso irmão Alan Max. Seja muito bem-vindo ao Religados Podcast, meu querido. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Um bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos assistem. Quero agradecer ao convite, né, que o Bosco e Célia me fez. Estar hoje aqui no programa Religados Podcast para falar um pouco do meu testemunho, falar um pouco de quem era o Alan, quem hoje é o Alan, quem é o Alan sem Cristo e hoje quem é o Alan com Cristo Jesus, que tem uma diferença muito enorme na minha vida depois que eu conheci Jesus. E é um prazer enorme estar aqui no programa com vocês, Bosco. Muito bom mesmo recebermos o irmão Alan. Antes de nós iniciarmos o Religados, Célia, de nós voltarmos, no caso, de fato, reiniciarmos, a gente tinha dado uma parada. Eu encontrei com o Alan um dia, a gente conversou bastante e ele contou uma parte do testemunho dele. Ele contou uma parte do testemunho dele e ali foi muito edificante para mim. Você não faz ideia como foi edificante para mim. Então, na hora eu pensei, eu digo, vai chegar o momento de a gente poder convidar o Alan, né? Quando a gente retornar, realmente a gente não tinha retornado ainda, e colocarmos um agendamento para o Alan estar conosco, contando a história dele. Então, o dia chegou, né? Satisfação demais de contar com você aqui nessa noite, satisfação mesmo. Então, daqui a pouco você vai contar a sua história. E você de casa, né? Bom demais estar contigo mais uma vez aqui no Religados Podcast. Como Célia já disse há pouco, não deixe de se inscrever no canal, porque é possível as pessoas assistirem um episódio como esse e não estarem inscritas no nosso canal. Então, se inscreva no canal, vá lá no YouTube, coloque lá, digite lá Religados Podcast, e quando você vê essa logomarca que está aqui na lateral, né, na tela aí, na lateral, com esse nome, com essa logomarca aí, então você estará observando o podcast que Bosco, Célia e Edmilda
são os apresentadores. Então não deixe de se inscrever em nosso canal Religados Podcast. Dê seu like, dê seu joinha, dê sua curtida, é importante demais você assim fazer. Então não deixe de dar seu like, tá bom? Porque às vezes a pessoa passa pela transmissão como essa e se esquece de dar seu like. E o próprio YouTube entende, que o algoritmo mesmo entende que a quantidade de curtidas e likes, o assunto é relevante, o assunto é importante. Então nos ajude, dê seu like, que isso é muito bom. Compartilhe essa transmissão. Então a história de hoje é um testemunho de vida pessoal mesmo, muito, com certeza muito edificante para as pessoas que estarão nos acompanhando. Então, queridos, não deixe de compartilhar essa transmissão. A gente fica grato se você assim fizer, compartilhe essa transmissão. E também você tem a oportunidade de seguir-nos no Instagram. Nós temos o Instagram com o mesmo nome, a mesma logomarca, Religados Podcast, tá certo? Que sempre é movimentado, aliás, bem movimentado o nosso Instagram, sim, né, Célia? A gente sempre tem edições lá, tem cortes de falas dos nossos convidados. E as falas de Wala, a partir de quarta-feira, já estarão, né, durante uma semana lá no nosso Instagram. Então não deixe de nos seguir no Instagram, Religados Podcast, que será com certeza muito bom. Então, a partir de agora sim, a gente vai começar esse bate-papo com o nosso querido Wala. Meu querido irmão Wala, eu acho que a primeira coisa que você tem que dizer, então, para o pessoal, os internautas, né? As pessoas precisam saber, literalmente, as suas origens, né? Sim. Então, quando a pessoa vem aqui e conta a sua história, obviamente, elas precisam saber quem é o Wala. Então, você vai contar aí, né, a sua origem, de onde você nasceu, né? Se quiser dizer o ano que nasceu, ficava também. Se não quiser, nós não obrigamos os nossos convidados a tal, né? Mas como você é homem, geralmente é mais fácil para o homem nesse sentido, né? Então, meu querido Wala, fica à vontade para você contar um pouco aí da sua história e nós vamos fazer das devidas intervenções. Fica à vontade, querido. Bosco, sou natural de Santa Cruz do Capibaribe, minha família é bem conhecida. Minha avó é de Cacima de Baixo, Dona Detinha. Nasci em 1992. Sou jovem, mas eu tenho uma bagagem de história muito grande e muito linda para contar. Venho de família humilde. Meu pai natural de Caruaru e minha mãe natural daqui. Onde se encontraram e meu pai hoje é separado da minha mãe. Separou quando ela estava com 5 meses de gravidez minha. Já tenho uma irmã. Tem uma irmã que ela é mais velha do que eu, 5 anos de idade de diferença. Mas tive uma infância muito difícil, né? Então seus pais se separaram quando você sequer tinha nascido, assim? Isso, sua mãe estava grávida de você? Meu pai, ele abandonou minha mãe, né? Foi embora quando ela estava com 5 meses de gravidez. E foi muito difícil para mim nascer em um lar que não tem pai. Quem não tem pai, que não teve um pai presente, sabe o quanto é difícil a gente crescer sem ter um pai próximo. Eu mesmo me recordo quando eu ia para a escola, festividade dos pais, eu ficava chorando em casa para não ir, porque eu não tinha um pai presente. Mas eu tive um avô que foi um pai, foi um herói para mim. Quando meu pai deixou minha mãe, meu avô paterno, o pai do meu pai, criou eu, minha mãe e minha irmã na casa dele, com questão por filho ter abandonado a esposa com os filhos. Meu avô disse: não, vocês vêm para aqui. A família da minha mãe muito humilde, de sítio, não tinha condição nenhuma de criar a gente, e para a gente não passar fome, literalmente, meu avô nos acolheu dentro de casa. E assim nasci nesse lar destruído, né? Que a gente, quando não tem uma família, pai e mãe, a gente nasce em um lar destruído. E cresci com isso na mente, né? Desse lar destruído. Minha irmã sempre falava: pai, eu tenho lembrança do meu pai, e eu nunca tinha. E fiquei muito chocado com isso. E eu sempre falava para minha mãe, eu dizia assim: mãe, eu nunca vou fazer o que meu pai fez. E acabou, que o passar do tempo, a gente vai crescendo. E eu comecei a fazer coisas piores do que meu pai fez. Piores do que meu pai fez. Eu me recordo que minha mãe dizia assim, quando ela conversava chorando comigo,
contando um pouco do que o meu pai tinha feito com ela, ter abandonado tudo. E eu dizia assim, mãe, eu vou ter uma família. E quando eu casei a primeira vez, tive 7 casamentos. Quantos? 7 casamentos. Oxe, 7 casamentos. Isso. O cabo jovem, pela sua idade, até vai surpreender, tá de 7. Pois é. Isso. 7, rapaz. 7 casamentos. Por isso que eu disse a vocês, sou jovem, mas tenho uma bagagem muito grande. E eu digo a vocês, o que eu fiz nesses 7 casamentos, acabou que eu destruí 7 famílias. Eu destruí 7 vidas. Eu deixei 7 mulheres com trauma de casar. Eu tive 7 mulheres passaram por mim e ficaram com esse trauma. Mas prove a Deus que Deus preparou a mulher certa para com que eu viva com ela até hoje. Mais para frente vocês vão No caso, conhecer mais um sétima? pai. Ou a oitava? Essa é a 7ª, essa é que eu tô. Então diga 6, diminua. Mas aí. agora. pai. Diga 6, você Seis, deixou pronto, uma triste 6. história da vida de 6, diminua uma, né, Célia? Tenha misericórdia de você mesmo e delas. Mas assim, mas eu digo 7 porque Certo. essa sofreu sim. o triplo do que as outras todas sofreram. Meu Deus. Essa minha mulher que eu estou hoje, que eu queria mandar um abraço e um beijo no seu coração, Rayane, eu lhe amo. Você sabe o quanto eu lhe amo. E você sabe que onde eu chegar, eu vou declarar esse amor que eu tenho por você. Parece que nós vamos ter que pedir para Duarte colocar de vez em quando Sim, os os corações coraçõezinhos. aqui no. Brincadeira, verdade. Fiquei curiosa agora. Bosco, viu? Fiquei... eu nasci com um problema também. A formação do homem, do órgão do homem, o meu ele não desenvolveu. O testículo ele não desceu, ele ficou em cima. Tem um nomezinho que se dá para esse problema. Eu tive que fazer uma cirurgia. E quando eu fui fazer a cirurgia com minha mãe, o médico falou para ela, olha, a probabilidade dele ser pai, do jeito que ele está agora, é 0. Ele não consegue engravidar. Ninguém. Mas, se a gente operar, tem uma probabilidade de futuramente ele ser pai. E assim, todo homem, ele tem dentro de si a vontade de ser pai. Não é isso? Aí, voltando, quando eu casei com a primeira pessoa, minha mãe falou para mim, lembro do que você me falou. Só uma curiosidade, a primeira mulher que você então casou, a primeira jovem, né, que você casou, você tem quantos anos? Qual foi sua primeira tentativa para um bom relacionamento? Vamos dizer assim. Bosco, se é que ele conversou, né? Como é que é uma conversa realmente, obviamente, sincera, de mesa e sincera, né, Wala? Se é que você entrou já no primeiro casamento com o objetivo realmente de viver uma vida correta, no sentido de um bom casamento, de ser feliz, claro, mas de fazer então sua esposa feliz. Quantos anos você tinha? E ela tinha quantos anos? Eu saí de casa para morar com ela, eu tinha 17 anos. Eu tinha 17 anos quando eu saí de casa para morar com ela. E casei com 19, quer dizer que eu fui morei junto com os pais dela, na casa dela. E com 19 anos eu casei. Casou mesmo documentalmente. Casei na igreja. Na igreja católica, no tempo eu era católico, casei na igreja católica com ela e a gente se separou em 2020. Quer dizer que a gente morando junto, a gente passou mais tempo junto. De casado, a gente só teve 1 ano de casado. Que foi aí onde eu conheci amigos que se diziam amigos, que me mostraram outras coisas, que me levaram para outros lugares. E aquele propósito que eu tinha de fazer uma mulher feliz, eu estava começando a fazer ela infeliz. É triste eu dizer isso. Eu comecei a fazer ela infeliz. A gente, logo 1 ano depois de casada, ela via que eu traía ela muito. Comecei a andar com pessoas erradas. Acabei usando droga, me aprofundando cada vez mais. E ela viu que não queria isso para ela e acabou que a gente se separou. E nessa separação,
tudo que eu tinha construído com ela ficou com ela. Eu não quis nada, a gente saiu, eu fui viver minha vida, ela viveu a vida dela. Eu também passei por um processo muito difícil de separação, que quem já passou por separação sabe o quanto é difícil, mas a separação ela começou a ser para mim uma aliada. Como assim? Eu não, depois do primeiro casamento eu comecei Não deu agora certo? não, Deixa agora pra lá. eu vou viver minha vida. E eu arrumava uma e não dava certo, saí da casa dela e já fui morar na casa de outra. Rapaz. Aí essa outra eu não só vivia com ela, que eu vou dizer a você, o vício da prostituição, ele é mais difícil você largar do que o da droga. Como assim, Wala? Porque a droga, se eu chegar aqui drogado, você sabe que eu tô drogado. Se eu fumar, você sabe que eu fumei. Se eu beber, você sabe que eu bebi. Agora, se eu me prostituir, você não sabe que eu me prostituí. Só eu e a pessoa, e Deus sabe. E aquilo eu comecei, eu tinha, era não sei se eu digo um vício ou se era uma doença. Mas eu não conseguia viver com uma pessoa só. Entendeu? E assim, vivi com mais 5 casamentos, fora o dela, e cada um pior. E quando você diz viveu, e aí as Isso. pessoas que estão nos acompanhando são todas maduras, obviamente, né? Viver, você está dizendo realmente de construir, de estar junto de uma casa, e a ideia de fato de um relacionamento comprometedor mesmo, né? Isso. É assim? Até minha irmã dizia assim, tu só passa um ano casado. Que justamente era isso. Vê, eu casei com a primeira, casando. Eu casei em 2019. 2020 eu me separei. 2020 eu arrumei uma. 2021 eu me separei. 2021 eu arrumei outra. 2022 eu me separei. E assim, eu passava só um ano. E eu sempre, assim, como eu fui criado pelos meus avós, e tinha uma coisa que eu via muito dentro da casa do meu avô. Era a traição. Meu avô traía muito minha avó, e eu com 5 anos de idade, Bosco, eu me lembro que meu avô me levava para bares, para o famoso bar de Maria Capuchu, certo? Meu avô sempre me levava para lá, eu com 5 anos de idade. Com 5 anos de idade eu já convivia nesse lugar. E quando a gente começa a conviver muito em lugares assim, a gente começa a absorver, que a gente somos que nem uma esponja. A gente começa a absorver as coisas. E isso eu comecei a trazer para dentro de casa. Vê só, eu prometi para minha mãe que eu não ia fazer o que meu pai fez. Eu comecei a fazer pior. Certo? E assim, eu fui levando minha vida de casamento em casamento. Eu achava bonito chegar e dizer, eu já tô com outra, eu arrumei outra. Muitas vezes eu chegava para elas e dizia, se você quiser viver comigo assim, você vai viver, certo? Porque se você não quiser, tem outras que querem. E chegou um ponto... Você se achava naturalmente, aí dentro do que você está falando, um conquistador, né? Um garanhão. Famoso garanhão, famoso né? garanhão, isso. Certo. Eu me achava que eu era um garanhão. Que eu ia ter tudo e todas ao meu alcance. Certo. E comecei a andar com pessoas erradas. E comecei a provar coisas erradas também. Até que me aprofundei. Teve um tempo que eu me afastei totalmente de minha família. Certo? Teve um tempo que eu me afastei totalmente de minha família. Longe de mãe, longe de irmã, longe de pai. Não dei notícia pra ninguém. Morando na mesma cidade, mas ninguém conseguia ter acesso comigo, porque quando alguém ligava, eu desligava, eu bloqueava, eu não queria ninguém ter esse acesso. E durante esse período, o inimigo ele começou a usar da minha mente. Eu comecei a me aprofundar cada vez nas drogas. E chegou um tempo que eu chorei e desafiei. Eu estava vivendo em Jataúba para me afastar da minha família. E nesse tempo que eu estava morando em Jataúba, eu saí drogado e bêbado de lá. E eu me lembro que eu disse assim, tu não é o todo-poderoso Deus? Então se tu é o Deus, tu vai me proteger, porque o primeiro carro que vier, eu vou tacar a moto na frente. Meu Deus.
E saí com esse intuito de tirar minha própria vida. De Jataúba para Santa Cruz. De Jataúba para cá tem 38 quilômetros nessa faixa, né? Menos de 40 quilômetros, Menos de 40 quilômetros e o Todo-Poderoso Deus, ele me salvou, ele me libertou, porque não encontrei nenhum carro. Quer dizer que desse dia você teve esse intuito mesmo de Isso. dar cabo à sua própria vida. Isso. E pediu a Deus isso, né? Isso, pedi muito a Deus. No caso, ele não pediu, ele desafiou literalmente a Deus. Desafiou. Eu gostava de desafios. E eu desafiei, não só foi a primeira vez que eu desafiei ele. Porque durante um dos meus casamentos, uma das mulheres, ela era doida para ser mãe. E como eu também tinha muita vontade de ser pai, eu disse, vamos fazer o seguinte, a gente vai buscar na medicina se tem como eu engravidar alguém. A gente eu fiz um espermograma, é um espermograma que se chama. E quando eu fiz esse espermograma, Bosco, o médico chegou com uma notícia infeliz para mim. Ele disse assim, de 100% do espermatozoide colhido, vê só, 80% desse teu espermatozoide é morto. Tu só tem 20. Aí eu disse, então se eu tenho 20, eu tenho chance. Ele disse, tem. Mas sendo que desses outros 20 tem um problema. Eu disse, o quê? Ele fez desses 20% que ficou, 15% é vivo sem movimento. Quer dizer que ele sai, mas ele não se movimenta à procura do óvulo. Certo. Quer dizer que eu só tinha 5%. De 100 eu só tinha 5%. De chance de ser pai, né? E eu disse, mas não tem nenhum médico, nenhum remédio que eu possa tomar para reverter o quadro. Ele fez, você pode tomar o remédio que for, que não tem como. Porque os que estão parados, eles não vão se movimentar. E os que têm movimento, para você ver, muita gente acha que para engravidar é fácil, mas para engravidar é muito difícil. Para você ver que são milhares de espermatozoides para entrar em um óvulo só. Sim. Né? Para você ver, a batalha começa desde de um pequeno embrião, né? De um espermatozoide. E ele disse, vá para casa, se você crê em Deus, ore a Deus, que Deus vai lhe dar um. E se você não crê, adote um, é a mesma coisa. Olha, eu tenho um filho adotado. Cheguei em casa com um papel, entreguei para ela e disse assim, olha aí, tá vendo que Deus não existe? Tá vendo que como é que pode a gente passa ver esse povo usando crack, tudo grávida, e eu, uma pessoa boa, que vou ter tudo para dar ao meu filho, que eu achava que o dinheiro era tudo. Porque você tinha financeiramente isso, uma nesse condição... tempo eu tinha uma condição financeira bem. E eu dizia, eu tenho tudo para dar e Deus não me deu. E eu uma vez entreguei o papel a ele, fui chorar dentro do meu quarto. E desafiei Deus. E uma voz chegou ao meu ouvido e disse assim, no tempo certo irei eu te dar o que tu queres. Mas para isso tu tem que reconhecer que eu sou o teu Deus e o teu Salvador. E eu saí dentro do quarto e disse, tu falasse o quê? Porque na minha mente tinha sido ela que tinha falado. Mas sendo que aí eu não falei nada e aquilo passou. E casamento em cima de casamento, até que eu encontrei essa mulher que eu vivo hoje. Quanto tempo do primeiro para a sétima mulher? Eu casei com essa sétima e a gente tem 6 anos de convivência. E a gente está em 2019. Então nós estamos em 25, 2019. Não. A gente antes da pandemia. Isso, antes da pandemia. Isso. Porque, veja só, durante... É porque você falou lá no início que essa questão de datas para o pessoal de casa ficar inteirado. Que quando você falou que casou a primeira vez com 17 anos, a questão das datas... Sim. Não estava batendo. Isso, 17, então lá foi 2009, 17, acho que é 2009. 19, né? 19, aí... A 20. 19 a 20, aí 21 a 22, aí 22 a 23. Aí durante esse período, com essa mulher que eu vivo hoje, eu vivi 2 casamentos. Que eu vivia com ela e vivia com outra. Tá. Entendeu? Agora tá explicado. Sim. Eu assim o negócio era... Passei muito tempo. Deus passei do muito céu. tempo
eu falei de Jataúba, porque eu era casado com um em Jataúba e vivia com essa aqui. Até o Rapaz. tempo. Que situação. Você era um camarada Era, traquino, olha, viu? veja só, era uma Ai, enrolada. doido. Era uma enrolada que eu não. Demais, mano. Hoje eu paro para pensar e digo assim: Era como carregado, é que viu? eu conseguia viver com tudo isso? Eu dizia que eu queria ser Salomão. Salomão teve 700 princesas. concubinas. Foi, eu dizia eu quero ter igual ele, eu quero ser igual Salomão. Salomão, Meu um homem Deus sábio, que a Bíblia tanto fala, eu quero ser igual ele, então. Né? E com essa mulher que eu vivi um tempo com a de Jataúba e com essa. E chegou um tempo que ela pegou e disse, não, Alô, você vai ter que escolher ou uma ou a outra, porque as duas não dá para viver. E eu escolhi viver com ela. Sendo que quando eu falei a vocês, eu era viciado, na prostituição, eu não conseguia viver só com ela. Fora ela, eu vivia com outras, pegava outras, ia pra festa e dizia, fica em casa, que mulher tem que ficar em casa, mulher tem que ficar no fogão, mulher tem que lavar roupa. Quando eu chegar em casa, eu quero que você abra a porta pra mim. Eu era desse tipo de homem. E maltratei. Você era literalmente um machista tradicional. Machista tradicional mesmo. Agora inconsciente, né? Isso, Você inconsciente. fazia isso se achando cara. Isso aí eu achava. você- Eu chegava para meus amigos e falava, e quando eu falava, eu me achava o bam. Te dava poder. De certa forma, mulher você E nenhuma. aí me permita para trazer uma palavra de descontração aqui, viu? Pelo amor de Deus. Não, né? pode. Eu fico imaginando. Você me conhece, pode. Eu nem conheço sua mãe, mas eu fico imaginando sua mãe pensando nessa hora de realmente, esse meu filho. O meu ex-marido, o pai dele, era fichinha para o que ele Eu pensei para o que que- ele tem Veja feito, só, Bosco. para o que ele tem causado. Mas Meu não, Deus do céu. mas para você ver, meu pai hoje, ele. Eu acho, assim, na conta que eu e minha irmã faz, meu pai tem 10 filhos. várias mulheres. Com várias mulheres. Várias mulheres. Com minha mãe tem 2, com a mulher que ele vive agora tem 2. Certo. E teve mais 6 com outras. e com as outras aí- Imagina, fora É. o que não se imagina. fora- que não se fora imagina, que né? não se Aí imagina. eu para descontrair Meu aqui Deus. também, irmão Bosco, aí eu fiquei pensando aqui, o homem fez uma cirurgia lá nas partes íntimas, tinha uma dificuldade, imagine se não tivesse. Pois é. Não, se não tivesse, eu tava preso. O Eu não conseguia pagar a pensão como é que para começa a tudo. pagar a pensão Imagina alimentícia? 7 mulheres. 100% possibilidade de gerar filho. E era desse jeito, e se fosse, como se diz, normal. Não é que você não era Aí- normal, mas tinha, teve suas dificuldades. E pra né? minha mãe era muito difícil. Porque quando eu chegava na casa dela, minha mãe dizia, essa é quem? Ela dizia muito. Pois é. Minha mãe. Ela dizia, essa é a original ou essa é a terceira ou a quarta? Literalmente segurar o terceira- queixo. Minha Meu mãe- Deus do céu. Minha mãe é evangélica hoje. Ou pela, seja, hoje, eu acho que os segurar o queixo depois hoje. ele vai entender, mas a audiência já sabe dos urros de Célia. Os urros vai ser do meio pro fim dele, porque eu agora tô no esperando início. que seja, Porque porque até agora só agora dá não tem pra como ter dizer urros, não, né? misericórdia, misericórdia. E assim, Bosco, minha mãe hoje ela é evangélica pela honra e a glória do Senhor Jesus. Minha mãe se converteu, mas quando minha mãe não era convertida, eu dizia, mãe, não diga nada a ninguém não, essa daqui é fulana. Aí a mãe, tá certo. Toda vez que eu ia com outra pra lá, eu ligava pra ela, mãe, essa daí é fulana, viu? Cuidado pra senhora não dizer o nome da A mãe outra. tem que anotar no caderninho. Era, né? isso. Se possível com foto, porque eram muitas, né? Misericórdia. E passou, Bosco, que a gente, quando ela falou isso, aí eu, pronto, deixei ela, fui morar com a de Jataúba, depois voltei e decidi ficar com ela. Sendo que aí foi um tempo muito difícil, ela se converteu e eu não gostava de crente. E era de gostar desse jeito? Pra você ver, eu detestava crente. E quando eu chegava na casa da tia dela, a tia dela muitas vezes olhava pra mim e dizia assim, Jesus vai marcar o encontro contigo. Agora chegou a hora dos urros. Agora, E ela dizia, Jesus vai marcar o Jesus. encontro contigo. Eu ainda te vejo de paletó e gravata. Quando eu saía, eu dizia, olha, tua tia tá ficando doida. Tá vendo que eu não vou ser crente? E como eu falei do tempo que eu fiquei afastado nas drogas, certa vez, Bosco, numa madrugada fria, eu tava em cima da minha moto, sem capacete, descalço e com o celular na mão. Eu não sabia para onde eu ia. Eu queria ir para minha casa, mas eu não sabia ir. E um carro passou
e voltou. E quando esse carro passou e voltou, desceu um homem do carro e perguntou para onde eu queria ir. Eu estava tão travado de cocaína que eu não conseguia falar. Eu só apontava. E aí ele começou no percurso. E ele me deixou em casa. Eu me lembro que eu disse a ele assim, quando eu falei antes, eu pensava que meu Deus era o dinheiro. Eu lembro que quando ele me deixou em casa, eu disse a ele, pegue meu telefone com minha esposa, que eu vou lhe pagar por isso. Porque tudo que eu fazia para alguém, eu só fazia se eu recebesse. Mas também eu só pedia algo a alguém se fosse para me pagar. E essa pessoa me deixou em casa e eu nunca tive... essa ligação não voltou. E quando a tia dela falou que eu ia ter um encontro com Deus, minha esposa, muitas vezes eu chegava bêbado em casa, minha esposa orando, eu batia no joelho dela e dizia, levanta, não está chegando nem no teto. A gente morava numa casinha, Bosco, humilde, e o teto era bem baixinho, eu pulava e tocava no teto assim, dizia, não está passando do teto. Quer dizer que você fazia questão de ter essa zombaria, literalmente Isso. na prática, além da palavra, né, sério? Até o gestual, né? Você... Isso, humilhava muito ela, Rapaz. levava outras para beber na porta de casa. Ia para as festas e dizia, tu não vai não. Ah, tu não vai não, porque tu é crente. Essa de agora. Essa de agora. Dizia, tu não vai não, porque tu é crente. E crente não anda de festa, não. Eu vou, viu? Tem um porém, quando eu voltar, eu quero fazer assim, ó. E você abre a porta de casa. Se você não abrir, eu quebro. Ainda, além de tudo, era brabo. Ele era O Ala usado ainda mesmo, era brabo. O homem era E usado assim, mesmo pelo cão. eu falando assim, Busca, eu quero que os internautas entendam e quem esteja escutando, que eu não me glorio por conta disso. Eu sinto vergonha desse homem que eu fui. Você que está me assistindo, se eu lhe magoei, eu quero que você me perdoe, porque naquele tempo eu não conhecia o meu Salvador e hoje eu tenho essa oportunidade de estar pedindo perdão a você, internauta, que se eu lhe magoei em algum instante. Voltando, minha esposa chegou para mim depois desse acontecimento todo, minha esposa chegou com um papelzinho em branco, desse tamanho que está aqui. E animada, feliz, e disse, Wala, Deus quer falar contigo. Eu dizia, Deus não fala não, Deus nem fala, nem escuta, que se ele escutasse, ele tinha escutado meus pedidos de lá atrás. Ele dizia, mas Deus quer falar contigo, ele falou comigo. Está tendo um evento, um movimento na igreja, tu vai fazer o seguinte, tu vai pegar esse papel, escrever o que tu queres, e eu vou levar, e vou entregar no altar do Senhor, e Deus vai te responder. Aí eu disse, aí tu pensa que eu sou besta. Eu pego o papel, eu escrevo, tu leva, o pastor vê. Quando o pastor me vê no meio da rua, vai vir profetizar para mim. E eu vou... Não, minha irmã, não gosto disso não. Nem venha com esse negócio. Wala, eu quero que você pegue esse papel, escreva com amor e carinho tudo que você quer, que Deus vai falar contigo. Eu disse, me dê esse papel aqui. Botei o papel no bolso e fui embora trabalhar. Nesse tempo, eu estava conhecendo uma moça de Campina Grande, certo? E eu estava muito naquela, eu vou deixar ela e vou viver com a outra. Eu já tinha deixado outras vezes, eu digo, se não der certo, eu volto, ela me aceita. E depois eu fui trabalhar e quando eu voltei, eu botei a mão no bolso, quando eu fui tomar banho, vi o papel. Sozinho dentro de casa, eu olhei para esse papel e disse, eu vou testar se esse Deus que minha esposa tanto fala, ele não me escuta. Primeiro, ele não me escuta. Na minha mente eu pensava assim, ele não me escuta. Primeiro, ele não fala, porque se ele falasse, ele já tinha falado comigo. Tinha falado, mas eu não ouvia, né? Eu vou ver se ele enxerga. Eu peguei e escrevi com a ponta do meu dedo. E eu me lembro o que eu escrevi. Eu escrevi assim, se o Deus que minha esposa acredita existe, eu quero um sinal vindo do céu que essa é a mulher que eu tenho que viver
o resto da minha vida. Dobrei esse papel com cara de deboche e entreguei a ela assim. Tá aqui. Se o teu Deus responder isso aqui, eu me converto. Eu vou começar a seguir esse teu Deus. E fui embora trabalhar. Nesse tempo eu trabalhava numa empresa de internet e fui embora trabalhar. Com 20 dias depois, eu estou trabalhando e o meu telefone toca. Quando ele toca, minha esposa chorando diz assim: vem aqui na casa de Carmen, que é uma amiga da gente em comum, que hoje ela é uma tia para minha filha. Fui. Eu cheguei lá, ela entregou uma caixinha de sapato embrulhada com um lacinho. Aí ela disse: tá aí, ó, tu apronta tuas coisas, agora tu vai ter que resolver. Rapaz. Aí eu vou fazer, Aí abri a caixa. Quando eu abri, eu vi um papel, um branco. Aí eu puxei o papel, nem li, botei na mesa. Aí vi uma touca. Aí vi um sapato. Aí vi um papel e um nome positivo. Uhul! Aí, na Rapaz. mesma hora, aquilo brandou dentro de mim. Aqui sou eu, o teu Deus, mostrando que eu ainda faço milagres. Rapaz, e você escreveu? Tá vendo aí? Ou seja, você não... Para ela, você não escreveu nada, porque você escreveu com o dedo. Isso. Né? Então, ela pegou um papel E ela pegou muito feliz, ela pegou dizendo assim: Deus vai responder o que tu queres. E para você ver como o inimigo, ele é astuto. Um membro da minha família olhou para mim e disse: como é que ela engravidou se tu não pode ter filho? Na minha mente, o quê? Ela me traiu. Eu disse: oxe, essa menina não é minha, não. Na minha mente. E eu nunca cheguei para ela, porque é muito triste a gente chegar para a esposa grávida e a pessoa dizer: é meu, será que é meu mesmo? Vamos fazer o exame de DNA? Porque isso fazia parte da sua vida e Isso, era natural mas seu, a traição, é, né? mas aí aquilo, Mas não dela. Mas aí quando essa palavra veio ao meu coração, foi a primeira vez que eu neguei uma palavra contrária. Eu disse: não vou querer isso para mim, não. Esse filho que está vindo é de Deus, é uma bênção de Deus. Eu agora vou acreditar que Deus existe. Minha esposa, eu disse: eita, agora tem um porém. Eu não quero me converter, não. Deus me deu porque quis. Agora, como me converter... De fato, você não queria, né, Célia? Sim, pois é. De Pensa fato, aí. Porque assim, veja só, Bosco, Pensa aí. não é só eu, mas também tem muita gente que só vai à procura de Deus quando tem algo para receber. Aí quando recebe, eu não vou mais, não. Vai à procura do milagre. Não vai à de procura Deus. do milagre. Não do Deus do Isso. milagre. E assim, ele é tão bom, ele tem tanta misericórdia que ele atende aquele seu pedido. E Bosco, quando chegou esse pedido, eu disse: não vou acreditar nisso, essa filha é minha, o filho é meu. E eu disse assim, eu fiz na minha mente: se for meu, é uma menina. Aí foi fazer o chá de revelação. Certo. É uma menina. A família ficou toda feliz. Eu disse: é minha mesmo. E na ultrassom eu tenho um problema na orelha. Eu não tenho essa orelha do lado esquerdo. E eu ficava com muito medo da minha filha nascer com esse problema. E a gente na ultrassom, ela dizia, a médica fazendo, ela dizia: papai, ela é sua cara. Gente, como é que ela sabe que é minha cara olhando por uma televisão? E Bosco, para vocês verem, minha filha é minha cara todinha. Cor, minha esposa é morena, eu sou branco, galega, ela é branca, galega. Pegar uma foto minha de Tal criança, pai, tal filha. tal pai, tal filha. Literalmente falando. E quando chegou esse momento, aí depois minha esposa disse: ela tem um negócio pra tu. Isso o quê? Ela fez o cursilho. Tu sabe o que é isso? Sei não. E nem quero saber. Se for de igreja, eu não quero saber, não. Não, mas então você não queria negócio com Deus. Depois de tudo, o coração veja só. Depois de tudo isso, depois do teste que ele fez com Deus, depois do que Deus estava fazendo. Deus me mostrou a mulher que eu tinha que viver. Certo?
Deus me deu um milagre, certo? Aí ela ainda dizia, não quero saber do teu Deus, não. Pai, nessa tua história eu já vi tanto milagre que tu não tem nem ideia. Aí, veja só. Os urros estão guardados Pois aí, né? é, Os eu tô urros estão aqui. guardados aí. Aí chegou o concílio. Ela falou do concílio, é bom e tu vai passar 5 dias longe que João Pessoa. Eu disse, epa, gostei. João Pessoa, ela fez na beira da praia. Eu disse, na beira da Olha praia. aquele pessoa. Eu disse, Pois na é. beira da praia. Eu disse, e quem vai tanto? Ela fez, só vai homem. Eu disse, pô, não vou não. Mas o Ala vai ser Deus vai falar contigo lá e tu vai ter um momento com Deus. Eu disse, não quero, eu não vou. Aí ela disse, mas preencha essa ficha. Daqui pra lá você disse, você vai ou não? Eu digo, eu vou preencher. Mas eu não vou. Mas era já Deus trabalhando na minha vida. E eu preenchi a ficha todinha, entreguei a ela e disse, eu não vou. Ela levou para a igreja. Congrego hoje na igreja Congregacional Vida Nova. Pastor Edson, um abraço. Edson. Uhul, glória a Deus por isso. Abraço, E Pastor Edson. fui para a reunião. Aí chegou o grande dia de uma reunião dos homens que iam para o conselho. Cheguei lá na reunião, rapaz, eu vi um cara que usava droga comigo, sendo obreiro. Ele chama obreiro, eu não sabia que era obreiro, né? Ele, tá fazendo o quê? Tu vai fazer o concílio? Ele fez, não, irmão, eu sou crente. Se conversa, ele fez, eu sou crente. Conheci Jesus através do concílio. Digo, rapaz, isso é bom. Se Deus mudou a vida dele, então vai mudar a minha também. Aí eu disse, rapaz, mas eu disse à minha esposa que eu não ia, eu não vou. Terminou a reunião, o pastor chegou para mim e disse, meu irmão, Deus vai falar com você lá. Vamos, vai ser muito bom. Se você não quiser, se você não estiver gostando, a gente lhe traz de volta. Eu digo, rapaz, tá certo, eu vou. Aí fui pro conselho. Aí Chega lá na quinta-feira. chega na quinta-feira. Já fiz conselho, viu? se Não isola. podemos dizer, obviamente, Não que podemos dizer o que passa acontece. lá, mas... Pra Mas quem o primeiro dia foi. Para quem tinha plena certeza e convicção que Que não não ia, foi de bom gosto. Bosco, você já fez concílio? Não. É bom. A gente trabalha com o concílio da igreja da gente, junto com a igreja evangélica da Torre. Um abraço também ao pastor Wellington, de João Só Pessoa. uma curiosidade, você falou aí, o pastor e a igreja que você fez concílio. Já foi a igreja do pastor Edson ou era outra igreja? Não, fui com a igreja do pastor Edson. Foi a primeira vez que o pastor Edson Organizou o concílio. Sim, então você já fez parte então, da primeira... Porque assim, Lembre-se quem que fazia. nós estamos aqui, todo mundo vai ouvir e vai, para você não dar detalhes demais, que a gente não, ele sabe não vai que dar, não não. pode. Não, vou não. É impossível. É não tem impossível como não. dizer. Isso aí ele já aprendeu, né? Veja só, quem fazia muito era a igreja do pastor Mauro. Aí passou Isso. muito tempo sem fazer concílio. E o pastor Edson recebeu esse convite justamente da igreja da Torre, que ela é pastoreada pelo pastor Wellington. E o pastor Wellington chamou o pastor Edson e levou 20 homens, que foi a primeira vez há 3 anos atrás. 3 anos atrás. 2022. 2022. Aí eu fui nessa primeira remessa de 20 homens. Quando eu cheguei lá, Bosco, o primeiro dia foi um terror para mim. Não gostei. Liguei para minha esposa, dizendo que não estava gostando, que queria ir embora, que ela tinha me mandado para o pior lugar da vida dela e que aqui não é nada de bom do que o povo fala. E se aquele cara conheceu Jesus nesse lugar, ele estava errado, porque aqui Deus não fala com ninguém, porque o primeiro dia acontece algo. Isso. Você tem que conhecer o concílio. A gente faz concílio masculino e feminino. E eu disse que não queria ir. Lembra que eu dizia que estava com minha esposa e vivia com outra, né? E liguei para outra. Ligasse para outra de lá. Liguei para outra de lá, disse que não estava gostando, que queria deixar lá e vir me embora. Falasse, tô aqui, mas tô pensando em você. Quer Meu Tô aqui, mas tô pensando em você. Eita, é um danadinho. Pra você ver o Creio em Deus. Aí Pai. você veja só, aí você lembra que vocês disseram no começo? Diga que foi só 6, homem. Alivia. Pra você ver, essa daqui ela sofreu pelas 7. Não é isso? Pois é. E quando foi no segundo dia, as coisas já começou a clarear.
Quando foi no terceiro dia, eu me sentei na frente. Não gosto de me sentar em lugar nenhum na frente. Na escola era da galera do fundão. Turma do fundão. Só sentava atrás. Sentei na frente. Um pastor abre a porta daquele plenário. Tinha 120 homens. E quando esse pastor abre a porta, eu comecei a sentir que meu sangue por dentro começou a ferver. Um mocotó no fogo, não tem que ser, um mocotó não tem que ferver bem muito, né? Borbulhando. Borbulhando, eu sentia que meu sangue borbulhava. E esse pastor, ele entrou de óculos escuros, um bigode, uma folha de bigode desse tamanho aqui, e começou a falar, e ele olhou para mim, e começou a falar de Santa Cruz. E aquilo, ele começou a falar dos bairros de Santa Cruz, que o bairro fulano, bairro São Cristóvão não presta, bairro São Miguel não presta. E ele não falou o meu. Aí eu disse, epa, você esqueceu da Coab, que eu morava na Coab. Da Coab é o melhor lugar de se viver. Ele olhou pra minha cara, apontou o dedo e disse, o pior bairro que se mora é o seu, o da Coab. Eu disse, mas rapaz, eu vim pra lá. Rapaz. Eu desafiava muito quem? Deus. Agora chegou a vez dele. Deus usou alguém para literalmente desafiar. Aí, esse pastor, o nome dele é pastor Yelito, de João Pessoa também. E esse pastor começou a falar, começou a testemunhar que certa vez veio de João Pessoa para Santa Cruz, e quando chegou aqui, passou no carro e viu um jovem bebo em cima de uma moto, com o celular na mão, descalço, e aquilo na minha mente, você lembra do que eu falei? Lembro. Lembra do que o homem me levou para casa? Você só apontava e ele Me levou. E ele começou a falar e na minha mente passou a mesma coisa do que você está passando na sua agora. Essa história está parecendo com a minha. Com a minha. E ele falou detalhes por detalhes, minuto por minuto, hora por hora. Disse que a esposa dele disse, vamos embora, deixa esse bebo aí, rapaz. Tu não sabe se ele está armado, tu não sabe se é um assalto, vamos embora. Ele disse, o meu Deus pediu para ajudar e eu vou ajudar ele. Me levou até a minha casa e foi embora. Aí ele chegou para mim e disse, e na sua cabeça deve estar pensando, essa história parece com a minha, não é? Eu disse, mas essa história não parece com a sua, não. Essa história parece, não, essa história é a sua. Foi eu que lhe levei em casa, desse jeito, assim, assado. Minha esposa não queria que eu fosse, mas eu fui, porque Deus queria, aí pronto. Eu comecei a chorar, eu comecei a sentir a presença de Deus naquele lugar. E eu disse a ele, eu lembro que eu ainda fui querer desafiar sem força. Eu disse, mas eu falei que eu ia pagar. Ele disse, mas Deus disse a mim que eu não ia encontrar você pelo telefone. Deus disse que eu ia encontrar você nessa sala de conselho. E foi aí que eu comecei a sentir que Deus ele estava querendo me abraçar de uma forma. Eu estava querendo tirar aquele abraço. Eu comecei a sentir que Deus queria ser meu pai, que eu não tive. Deus queria ser aquele amigo que eu não tive. Deus queria ser aquela esposa que eu não tive. E Deus ele começou a mover na minha vida a partir daquele dia. E uma noite antes, Bosco, eu me lembro que eu dormindo, eu não sei se era dormindo, se era sonhando, quando eu estava de um lado eu via treva, quando eu virava de outro eu via paz. E eu me levantava para beber água, me deitava naquela cama de novo. E eu, sem paciência, e Deus falou comigo, o quarto ficou todo branco e eu não via mais nada. Não sei se é sonho ou foi Deus que me visitou naquela noite. E ele disse assim, filho, estou eu aqui te dando a última oportunidade da tua vida, porque a partir de hoje, o que tu escolher daqui para frente, amanhã, estarei eu levantando minha mão e deixando você para trás. E quando ele quando ele falou tudo isso, ele perguntou quem queria aceitar Jesus, e a primeira pessoa que levantou o braço foi eu naquele dia. Glória a Deus por isso. Eu, Bosco, comecei uma intimidade com Deus tão grande. Naquele dia eu conheci meu Deus a primeira vez. Esse Deus maravilhoso, eu me lembro que as promessas deles na minha vida se cumpriam e eu
cego. Eu enxergava, mas para o mundo eu vivia cego, porque eu não conseguia ver a grandeza do Senhor. Eu não sabia que Deus era tão grande dessa forma. E me converti, e a pessoa que eu vivia, eu já não falei mais, já comecei a apagar os contatos que eu tinha. Cheguei do concílio no domingo, pedi perdão à minha esposa, em plena igreja lotada, disse a ela: me perdoe, porque eu errei em público com você. E é em público que eu tenho que te pedir perdão. Por isso eu assisti o podcast com Gesiel, e eu compreendo, eu sei o quão maravilhoso é a gente perdoar. O perdão, ele liberta, ele te cura, ele te salva. E é bom a gente ter esse perdão. E minha esposa olhou para mim e me perdoou. E me perdoou, e eu vim embora, comecei a ter uma vida, e o pessoal dizia: mas tu crente, tu não vai passar 1 mês, tu não vai passar 2 meses, vai chegar o São João aí, que a gente foi em maio, junho já era o São João, não te dou o São João. Passou São João, eu não te dou final de ano. Passou final de ano, eu não te dou carnaval. Passou o carnaval, aí olharam para mim e disse: vou te dizer um negócio, a primeira vez que o pastor te der uma cotovelada, tu vai sair fora. Eu disse, eu levantei a mão e eu escolhi seguir um caminho. E esse caminho eu tenho um foco. E esse caminho é Jesus. Esse caminho é Cristo Salvador. Ele me libertou. Ele me salvou. Ele fez milagre em minha vida. Então é a Ele que eu tenho que seguir. Bosco, você pode me decepcionar. Célia, você pode me decepcionar. Pastor, você pode me decepcionar. Rayane, minha esposa, você pode me decepcionar. Mas aquele que é digno de toda honra e de toda glória e de todo louvor, esse não. Esse jamais me decepcionará. Uhul! É uma passagem que diz: pode até uma mãe se esquecer dos seus filhos. Não é isso? Mas ele nunca. E para você ver, hoje me converti em 2022, então tenho 2 anos. 3 anos recém-completados, o cara. Foi isso. Em maio de 22. Maio de 22. Estamos em julho maio de 23. 25. 3 anos. 3 anos. E Deus entrou na minha vida e comecei a sentir o Deus na minha vida, e o pessoal dizia assim: rapaz, tu começou a mudar. Eu disse: a gente tem que dar lugar para o Senhor mudar a nossa vida. Você que está em casa, às vezes você está em casa deprimido, dentro do seu quarto, achando que Deus não consegue, você não consegue sair dali daquele quarto, mas você consegue. Basta você crer, depositar tudo no caminho do Senhor. Porque, Célia, a vida que eu passei não conta para Ele. Ele não quer saber do que eu passei. Ele quer saber do meu íntimo com Ele, do meu coração com Ele. Muitas vezes, Mauala, tu fizesse isso. Eu disse: fiz, meu irmão. E eu não me orgulho do que eu fiz. Eu fico triste pelo que eu fiz. Mas eu me alegro quando eu reconheço que o meu Deus me perdoou e me libertou disso. E não é fácil, meu irmão. Não é fácil ser evangélico. Não é fácil ser crente nos tempos de hoje. Não é fácil. E acabou o concílio, me converti, voltei para casa, vivo uma nova vida com minha esposa, com minha filha, e aonde eu chego, eu falo da grandeza do Senhor, do que Deus fez e do que Deus ainda há de fazer. E eu me lembro uma vez, fui para Brasília esses dias com o pessoal da Câmara, Célia, aí eu me lembro uma vez... Antes de você falar essa questão aí, você explique hoje, de fato, sua função, né? Isso, hoje eu trabalho na Câmara de Vereador, sou concursado lá, e
eu sempre dizia a Deus também assim, viu? Só quero um filho quando eu tiver com estabilidade. Deus me deu essa estabilidade antes de tudo. A bênção foi completa, é Pois sério. Pois é. A bênção foi completa, né? E Deus uma vez falou comigo para você ver que hoje eu começo, quando eu paro para orar e quando eu paro para refletir, eu começo a ver que Deus falou comigo antes, mas eu não estava ouvindo, eu não dava ouvido. E hoje eu vejo as promessas se cumprindo aos poucos. Eu vejo hoje uma estabilidade que eu tenho para dar à minha filha, para minha esposa. Hoje, recentemente eu fui para Brasília e uma vez Deus falou assim: irei eu te colocar entre os grandes. Mas para que tu esteja entre os grandes, tu tem que ser pequeno. Tu tem que servir. Mas quando no tempo da minha ignorância, né, eu não entendia isso. E hoje eu entendo que Deus quer falar comigo. Hoje eu estou entre os grandes, hoje eu estou entre vereadores, eu estou entre prefeitos, eu estou entre deputados, eu estou entre presidente da República, Senado. Mas para mim estar ali, eu tive que ser pequeno, eu fui para servir. Então, meu irmão, não adianta... O Ala, só antes de você continuar aí, só para a gente ter uma ideia, é a função de Wala, né? É porque os nossos convidados são modestos, né, Sim, Célia? muito. O Wala é mais um dos nossos modestos convidados. Muito, muito. Para, de fato, as reuniões da Câmara que a gente observa irem ao ar, né, as reuniões da Câmara, 17 vereadores lá tem, para a gente poder acompanhar nas redes sociais, no YouTube, nas redes sociais da Câmara, é esse rapaz aqui que é o camarada de confiança lá da transmissão. Só Então, vai ao ar sem ele. Acontece. Me tira até uma dúvida também nessa questão de fotos. Eu não sei se todas, mas a imensa maioria das fotos lá da Câmara é você que tira, né? É Ou seja, isso. não é isso? Vou explicar, não é exatamente eu, não. É um conjunto de equipe. Sim. Certo. A gente tem a equipe de comunicação, que é a Ascom Câmara, que mandar um abraço a cada um lá também. A gente tem 2 intérpretes, uma que é Janiele Espíndola e a outra é Cleidiane Queiroz. Todas as 2 estão grávidas. Em nome de Jesus vai nascer esses bebezinhos lindos. E a gente tem Antônio Carlos, que é o diretor de comunicação. Carlos, a educação em pessoa, Antônio Carlos. Isso. Antônio Carlos e tenho também Leandro, Sim. que é o que fica responsável pela a transmissão. Eu fico mais na foto, nas artes. Certo. E o restante, cada tem seu... É seu uma equipe. É uma equipe. Tem as intérpretes, tem a direção de Antônio, É uma aí tem eu com as fotos e com as artes, e tem Leandro, que fica na transmissão. Ou seja, você foi colocado nessa equipe realmente por Deus. Isso. E está entre os grandes no sentido Sim. social humano da Isso. palavra, né? Pois é. Os políticos, né? E assim, Se aí você estava dizendo que estava em Brasília, questão de Brasília. pronto, justamente isso foi quando eu reconheci, quando eu entrei naquele avião, Célia, que eu via as nuvens, aí Deus falou comigo, dizendo assim: lembra do que eu te prometi lá atrás, dizendo que eu ia te colocar entre os grandes. Estou eu hoje cumprindo a minha palavra de colocar entre os grandes, para tu servir. Por isso, meu irmão, eu queria dizer a você que está nos assistindo, que não importa onde você está, faça com humildade, faça com carinho, porque tudo que você faz com o coração aberto, com amor, Deus, ele te recompensa com isso. Hoje eu sou grato a Deus pela vida que eu tenho. É que eu falei para minha esposa, de eu sair de casa, que amava ela, eu sou grato a Deus pela esposa. Eu tomando banho, eu sempre agradeço ao Senhor. Sou grato a Deus pela casa que o Senhor me deu. Moro numa casa hoje. Estou pagando pela caixa, mas é minha, em nome de Jesus. Tenho uma filha, tenho uma esposa, tenho um lar de verdade. E hoje eu digo à minha mãe, aquilo que eu lhe prometi lá atrás, que eu ia fazer diferente, eu estou fazendo hoje. Pedir perdão, não falava com meu pai, pedi perdão a meu pai, pedi para ele me perdoar por não ser o filho que ele queria. Ele também pediu perdão por não ser o pai que deveria ter sido, que né? deveria ter sido. Aconteceu algo comigo e com meu pai no tempo que meus avós morreram, que eu tentei ceifar a vida dele. Foi Isso. mesmo.
mas prove a Deus, Deus não deixou com que isso acontecesse. Porque se isso tivesse acontecido, hoje eu estaria com o coração ferido, e essa ferida ela nunca ia cicatrizar, por conta que eu ia tirar da vida do meu pai. E sou grato a Deus pela vida do meu pai. Ele até mora em Teresina ainda hoje. Ele estava aqui até hoje na feira, ele vem fazer a feira aqui. E toda vez que ele vem, se eu tiver a oportunidade de eu ir lá, de abraçar e de beijar, eu vou. Porque a vida é um sopro. A gente não sabe o dia de amanhã. E eu pedi perdão e ele chorando me perdoou pelo que eu fiz, o que eu tentei fazer. Rapaz, que história assim, realmente é um testemunho de vida muito edificante. Eu espero que você esteja conseguindo assim, sentir o que nós estamos sentindo aqui, ver a maneira que ele está trazendo o testemunho. A gente vê que é um fato real, é uma história real. Ele realmente passou, né, todas aquelas histórias, aqueles momentos tristes, momentos realmente sem Deus, realmente sem Deus, usado pelo diabo mesmo, como nós costumamos dizer. Mas como é bom a gente poder perceber que Deus, o pecado aborrece, mas o pecador é amado por ele o tempo todo. E ele nunca deixou você de lado. Né? Porque quando o irmão está contando a história dele, irmão Bosco, a gente vê que desde quando ele começa a dizer que ele pegou uma moto, nenhum carro cruzou com ele. O livramento de Deus. Livramento de Deus. Esse tempo todinho, Deus sempre cuidando, Deus tratando. E quantas vezes na nossa vida a gente diz assim, mas eu não sinto. Você pode não sentir, mas Deus está. Não depende se eu ou você sente. Deus é. E ele faz, independente se a gente sente ou não, ele está tratando, ele está amando, cuidando, ele deu a sua vida, né, através de Cristo Jesus por cada um de nós. Então, como é bom a gente receber você aqui, como é bom a gente ouvir esse testemunho, é edificante, né, traz um alerta para a nossa vida. Sem dúvida. O Alan, inclusive, como é que tem sido hoje no caso da obra de Deus? A gente chama tradicionalmente a expressão a obra de Deus, né? Como é que tem sido seus trabalhos na igreja, especialmente, me parece, relacionado ao cursilho. Obviamente, você tem esse natural carinho por esses momentos aí de cursilho, já que foi aí onde você teve esse encontro com Deus, foi aí onde Deus marcou esse encontro para transformar a tua vida completamente. Então, nos fala aí da sua participação hoje na obra de Deus, como é que você tem? Isso aí, Bosco, eu queria só corrigir, eu estava vendo aqui na minha mente, só 2 anos que eu sou convertido. Que ano passado, lembrando aqui, ano passado eu trabalhei a primeira vez. E esse ano eu trabalhei a segunda vez. Então foi em 2023, né? Eu fiz em 2023, aí trabalhei em certo. 2024, trabalhei em 2025. Então faz 2 anos. Então faz Bem 2 recente, anos, né? faz recente. Certo. Aí eu me tornei um obreiro cursilista. Amo a obra do cursilho, como amo todas as outras obras, que a gente também não deve se apegar a só uma coisa. Sim. A gente deve sim fazer o ide do Senhor, que é aquilo que ele pede, né? Pediu aos discípulos. Então a gente tem que ir lá, que ele disse a Pedro: Pedro, tu agora é um pescador de homens. Pedro voltou a pescar peixe de novo. Jesus falou com ele, voltasse a fazer a mesma coisa, né? Mas ele voltou a ser pescador de homens. E assim, eu busco falar o quão Deus é maravilhoso, levar homens. A gente, ano passado, levou 31 homens. Eu fui com 20, ano retrasado foi 25, e esse ano agora a gente levou 31 homens. Tudo pessoas que vai fazer cursilho, vai crente e não crentes. Vai pessoas que têm histórias parecidas com a minha. Vai pessoas que têm histórias piores que a minha. Mas o que importa é que a obra do Senhor ela está sendo feita. A pessoa que vai fazer o cursilho, ela jamais volta sendo aquela mesma pessoa. Ela não consegue. Ela pode tentar de tudo, mas ela não consegue. Porque quando você entra lá, você começa a ver a vida totalmente diferente. Entendeu? E assim, a gente
quando eu cheguei, falei ao pastor, pastor, eu quero ajuda, preciso de ajuda, porque eu não quero me afastar dos caminhos do Senhor. E meu pastor foi um homem, me segurou, me pegou na minha mão, me levava todo lugar que ele ia, ele me levava. Aula, vou pregar, vamos comigo, não perca um culto. Me firmei na igreja, firmei minha família. Minha esposa era de outra igreja, mas quando eu me converti, ela pediu a bênção do pastor dela, disse: pastor, estou acompanhando meu marido. E eu dizendo a ela uma vez na moto, eu disse assim: Rayane, tu teve toda a oportunidade e chance de me deixar. Por que tu nunca me deixasse? Aí ela derramou uma lágrima e disse: porque Deus tinha falado comigo. Uma vez eu disse: Senhor, tira ele da minha vida. E Deus falou para mim que eu era um homem para viver na vida dela. Então ela foi uma mulher obediente, ela foi uma mulher sábia, que esperou no tempo do Senhor. As amigas, ela dizia para mim, as minhas amigas diziam muitas vezes: Vala, deixa ele, tu vai ver uma vida com esse rapaz, a própria família. E ela dizia: não, ele vai mudar, ele vai mudar, Deus vai mudar. E Deus até que mudou. Também a gente trabalha, como falei, eu trabalhar no Conselho. A gente também tem um congresso de homens também, que o pastor me deixou à frente, que eu amo muito a obra do Senhor, trabalhar com homens, restaurar vidas, buscar aquelas vidas que estão perdidas. Porque eu falei ao Senhor em uma oração: Senhor, aquelas pessoas que eu levei para lá, eu quero que o Senhor me dê sabedoria e me dê força para ir buscar cada um homem que eu levei para lá. Porque eu, usando droga, eu chamava um amigo: bora comigo. Não, nunca usei, mas acabava levando. Você era uma má influência nesse sentido. Uma má influência. E agora eu quero resgatar. Muito bom. Entendeu? E como eu pedi perdão logo no começo, Bosco, porque assim, não adianta eu vir testemunhar aqui, passar aqui testemunhando com vocês e para vocês que estão me escutando, e não pedir perdão. Porque muitas pessoas se magoaram comigo. Eu magoei muita família. E às vezes pode não acreditar na minha convenção, mas que me perdoe, que busque a Deus também, aceite Jesus como seu Salvador. E é isso. Extraordinário, assim, ouvir esse testemunho. E não foi fácil, não é, para você? Porque para deixar o vício e para deixar o hábito que você tinha, que se tornou um hábito natural até, devido o tanto tempo, isso só Deus mesmo, né? Isso, justamente. E assim, para você ver, como eu disse assim, a gente esconde tudo, né? A gente esconde tudo. Eu até, conversando com minha esposa, depois eu até falei para ela, porque, veja, a gente aqui, a gente é carne, a gente erra. E eu, às vezes, já errei com minha esposa, e eu digo até a ela, às vezes eu digo: me perdoe, minha filha, se eu lhe magoei, porque assim, se eu pequei, porque às vezes olhar, você já está pecando. Você já, a mente, você só em pensar, você já está pecando. E quando eu me acabo, que você sabe, o inimigo, ele tenta vir na nossa mente. E isso aqui, Bosco, ele é uma arma. Isso aqui é uma arma. Isso aqui você acaba traindo sua esposa só no clique. Entendeu? E às vezes eu olho para ela e digo: filha, me perdoe se alguma vez eu errei. E eu busco estar sempre conectado com minha esposa, em união. Porque não é porque você foi para o concílio, você se converteu, você aceitou a Jesus no concílio, você reconheceu que era um pecador, reconheceu o sacrifício de Cristo. Isso não quer dizer que no dia que você chegou em casa foi não, passe de não. mágica. Tem assim, um processo. Foi um processo. Tenho 2 anos, nunca me afastei. Olha, foi não. É um processo. Tem 2 anos, mas são 2 anos de muita luta. Porque a cada dia, eu disse ao pastor... O velho homem continua. Continua. E eu disse ao pastor, né? veja só, a cada
degrau espiritual que você sobe, você conhece um demônio diferente. Eu acho assim, que cada degrau que você sobe, você conhece um diferente. Porque, veja só, ele veio para matar, roubar e destruir. Se você consegue vencer esse mal hoje, quando for mais na frente, ele sabe que você vai vencer de novo. Então ele vem com outra estratégia. Outra estratégia. Perfeito. E ele tenta vir mais forte. Desse jeito. Ele tenta ser mais forte. Porque mais forte que ele é o Senhor. E a gente tem que estar sempre conectado com Cristo. Entendeu? A gente tem que estar sempre conectado com Cristo. Para quê? Para que não erre. Porque a força está nele. A força está nele, não em mim. Eu não posso dizer, eu sou o super Wala agora. Não. Eu tenho que reconhecer que eu nada sou. Eu tenho que reconhecer que eu só poderia vir aqui hoje se fosse por ele. Eu tenho que vir aqui hoje falar sobre a grandeza dele. Eu não posso chegar aqui e falar da minha grandeza, que eu não sou grande em nada. Sou gordo. Mas grande eu não sou. Que é isso. Entendeu? É assim, a gente tem que falar da grandeza dele. E cada dia que a gente vive, é um leão que a gente mata. Cada amanhecer que a gente tem, a gente mata um leão. E eu digo à minha esposa direto, a gente tem que ser firme. Vamos buscar. Aí o esfriamento espiritual, ele sempre vem, certo? Sempre vem. Acontece de um irmão, certa vez um irmão me magoou, e eu levei pro meu coração, mas depois que eu cheguei em casa, eu digo, epa, eu me lembrei que eu me converti, não foi por ele não, viu? E lembra do que eu disse? Bosco me decepciona, não foi? Sim, sim. Ele pode me ter decepcionado, sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou orar por ele. Uhul! Comecei a orar por ele, pedi perdão a ele, meu irmão, se eu lhe magoei em algum momento, me perdoe. Esse episódio de hoje com o Alan também, além do grande testemunho que tem edificante, é a parte prática da teoria que nós ouvimos a semana passada com o Gesiel. Né? E assim, meu irmão, a gente... E é fácil? Pois é. Não, é difícil. É difícil. É difícil. Mas não é impossível. Não é impossível. O Gesiel trouxe uma fala justamente isso, que a gente quer que seja pago algo, né, pelo que foi feito. Quando, na verdade, quando você ora, na verdade, você que se liberta daquilo que você levou ao coração. Aí, justamente o irmão que a gente se feriu, eu feri ele me feriu, e depois eu cheguei para ele, meu irmão, vamos parar com isso. Que quem tá gostando disso é ele, é o Lapeta, que nem meu pastor me ensinou. Cá não, lá, pra lá, Lapeta. Foi o Lapeta. Entendeu? E aí, vamos parar com isso, vamos ter unidade, vamos ser um só, pegar nas mãos, vamos estar unidos. Porque é isso, igreja é isso. Igreja busca, a gente tem que segurar um na mão do outro, seguir firme para um propósito só. Perfeito. Não é isso? Porque se a gente começar a olhar para trás, se embaraçar, ou porque a irmã foi com uma roupa igual e começar a falar, não, meu irmão. É que eu falei com um amigo esses dias, eu disse assim, meu irmão, quando alguém vier falar de alguém para você, faça assim, meu irmão, não vamos falar não, vamos orar por essa pessoa. Vamos fazer o seguinte, toda noite, em vez de a gente sentar ou pegar o telefone e começar a falar da vida do irmão, vamos fazer um momento de oração por essa pessoa. Simples. Meu irmão, isso ia mudar tanta coisa. Ia quebrar tantas... Aí eu disse, problemas, aí eu sempre digo à minha esposa direto, eu digo, olha, quem quiser gostar de mim, eu assim gosto. Quem não quiser gostar, meu irmão, reclame com Deus. Foi ele que me fez assim, ele que me deixou assim. Porque assim, tem gente que é assim, mas Alan, tu fizesse tantas coisas com outra mulher, meu irmão, passado, acabou. Já vida basta que segue. Satanás para estar acusando ainda veio outro. Não, meu irmão, a gente tem que deixar para trás. Jogar no mar do esquecimento e deixar que Deus, ele vai e uma guiar fala o nosso que Gesiel trouxe muito interessante, que eu aprendi muito também, e todo dia eu estou ainda mastigando, né? E aí ele disse o seguinte, que nós, muitas vezes, me fugiu agora a linha de raciocínio,
Porque nós, muitas vezes, estamos com os irmãos. Fugiu a linha de raciocínio agora, de acordo com o irmão estava dizendo. Que ele falou me repita aí, você estava falando do irmão que fala do outro, que a gente... Eu acho que foi aquela parte que ele falou que às vezes a outra pessoa, pode ser que tenha, foi essa parte que ele falou que a outra pessoa às vezes tem dificuldade de chegar. Sim. E aí a pessoa pode facilitar situações. Sim, assim, ele disse que muitas vezes nós temos que ser ser usado como instrumento facilitador, porque às vezes o outro ele não tem a facilidade de chegar e reconhecer que errou, que pecou contra o outro. Então também nós temos que ter uma maturidade, foi essa palavra que ele trouxe. Cristã, né? Uma maturidade cristã para a gente reconhecer quando o outro está tímido, quando o outro não tem esse acesso de pedir perdão. Então, por que não eu ser esse acesso? Né? Então, se alguém chega e vem e fala, vamos lá no irmão, vamos chegar junto dele, vamos sustentá-lo. É porque, assim, às vezes muita gente, ele é egoísta e a gente não pode ser egoísta, a gente tem que ser egocêntrico, né? Que querer o bem de todos. É assim, eu vou dar um exemplo, tipo, Bosco me magoou. Quem tem que pedir perdão é ele. Aí eu levanto o orgulho. Bosco, meu irmão, eu vim aqui lhe pedir perdão. Olha a diferença. Vim aqui lhe pedir perdão se eu errei. Quebra toda. Porque aí Bosco vai reconhecer que errou comigo. Vai dizer, poxa, eu magoei o irmão. O irmão veio até aqui, me pediu perdão, pediu para orar por mim, me deu um abraço. Ô, meu irmão, me perdoe também. Porque automaticamente você vai dizer, não, meu irmão. Vai ficar constrangido. No mínimo, me perdoe também, porque eu errei com você tal dia, assim, assado. Se retrata. Perfeito. E segue firme. A gente tem que deixar para eu. Não, é nós. A gente é um só. A gente tem que ser um corpo só. A árvore, ela tem os galhos. Mas o galho só não vai viver só, não. Tem que ter uma raiz, tem que ter um tronco. É tudo um conjunto só. Entendeu? Esse dedo aqui, ele só mexe se ele tiver colado aqui. Porque se eu arrancar e deixar ele aqui, ele não vai mexer, não. Ele vai ficar quieto aqui. Então a gente tem que se unir mais, se juntar mais, se perdoar mais, se amar mais. Eu penso que se tem algum crente que se acha mais maduro, com mais tempo de igreja, conhece mais evangelho, então ele me suporta mais. Ele me suporta mais, porque ele então tem mais entendimento do que eu. Se ele tem mais entendimento, ele consegue me carregar em oração, me sustentar, que é a palavra que a gente usa em oração. É porque muita gente hoje em dia, Bosco, ele fala assim, eu sou mais crente do que fulano. Né, irmão? Como se tiver. Não tem ninguém mais crente do que ninguém, não. Somos falhos e pecador, meu irmão. Olha, só tem 2 aninhos. Tô engateando ainda. Meu irmão, eu já fico pensando assim, 2 anos, já passei por isso. Lá na frente vai vir porrada. Eu tenho que fazer o quê? Me preparar. Justamente. Porque quando eu me preparo, pela porrada que vier, se ela bater, ela não me derruba. Agora, se eu ficar acomodado, a porrada vai vir e quando ela bater, aí o cara cai. Aí é onde se afasta da igreja. Aí quando eu digo, a gente tem que estar firme na igreja, em comunhão com os irmãos, dentro de casa, porque quando a porrada vier, você está firme ali. Quando a adversidade da vida vir, você está firme ali. Quando a noite traiçoeira vier, você vai ter que estar firme ali. Você tem que buscar a presença, se consagrar mais e estar firme na rocha, que é Cristo Jesus. Exatamente. E nunca é na segunda pessoa, é sempre na primeira pessoa. Porque é como você trouxe, né, a fala antes. O outro pode nos decepcionar. A, B, o pastor pode decepcionar. Pode. Então a gente tem que ter esse entendimento que ninguém garantiu que não nos iríamos, ninguém aqui, né? Porque o Senhor Jesus, ele afirmou que ele estaria conosco, estará conosco todos os dias, e ele é suficiente. Então a nossa pergunta é, então o problema está em mim. Mas aí eu sempre deposito no outro.
o problema ou a dificuldade. Quando, na verdade, eu sou a solução para o meu problema. Né? Através de Cristo, ter a solução. E aí, nesse caminhar seu, depois que você se converteu, no seu crescimento espiritual, você está aprendendo da palavra, nós cremos que você está sendo instrumento de Deus. Aqui você está sendo um instrumento de Deus para as nossas vidas. E aquelas pessoas que passaram, as mulheres que passaram, você já teve contato novamente com elas, assim, de encontrar ou não? Não, assim, eu não busco, porque já passou, não né? adianta eu mexer também no passado. E do mesmo jeito que Deus ele teve um encontro comigo, vai ter um encontro com ela, e possa ser que um dia ou outro, numa fila de um banco, eu consiga naturalmente ver ela, e outra eu quero estar com minha esposa, porque aí minha esposa tem que estar comigo. Eu jamais vou chegar para pedir perdão pessoalmente ou ir na casa dessa pessoa, porque aí você sabe, né? Eu pergunto porque como moram aqui em Santa Cruz... Não, isso, justamente. Então, assim, moram na mesma cidade. Então, pode acontecer. Pode, justamente. Só que agora elas vão encontrar uma nova pessoa. Isso. Não é mais aquele. Que possa ser até, às vezes, pode até passar na cabeça dela. Tá se escondendo. Entendeu? Mas aí eu digo a você aqui, se acontecer de ter um encontro, que minha esposa esteja comigo, que é para ela me acompanhar e ela saber que eu estou ali me retratando, para não acontecer, viu? Imagina só, o Alan veio me procurar aqui na minha casa. Não convém, né? Não convém. Não convém. Mas você é tranquilo em relação, porque hoje em dia não é mais aquele Wallace. Não, justamente, é que nem eu falo, né? É que nem eu falo, eu não me alegro pela vida que eu tive, eu me entristeço. Aí até minha irmã diz às vezes, mas não precisa estar falando não. Mas veja só, meu testemunho edifica. Edifica. Entendeu? E para você ver, Bosco. Cara, tua história é Célia. Célia aqui, a gente tá aqui no Religados há quase 2 anos. A gente deu uma paradinha de cerca de 4 meses, né? Do ano passado para cá. Mas quase 2 anos, 1 ano e meio, vamos colocar. Tem episódios que também, logicamente, pela própria o desenrolar do episódio. E hoje é um deles. Hoje tem sido um deles. É um culto, né, Célia? É um culto. Onde a presença de Deus é muito clara nesse sentido. Amém. Pelo seu testemunho, entendeu? Porque é uma história que precisa ser contada. Não é que você não está... Primeiro, você não está mentindo, obviamente, porque a gente sabe que, infelizmente, né, Célia? Existem testemunhos. São pessoas que, às vezes, inventam coisas só para, supostamente, mostrar um ar de transformação que Deus deu na vida delas. Infelizmente, existe isso. Mas, graças a Deus, não é o seu caso. Então, de fato, a transformação do Senhor foi de fato, foi real, foi verdadeira. Você, mais do que ninguém, sabe disso. E as pessoas que conviveram com você, sua esposa, principalmente, sabe disso. Então, assim, hoje é um momento muito edificante, viu? Para o pessoal que está aí em casa, você que está aí acompanhando essa transmissão, acompanhando. E para mim, para a Célia aqui, viu? Benção mesmo. Com certeza, porque quantos jovens não estão hoje naquela situação lá atrás e sem ver saída, justamente, sem ver solução? E quantos jovens podem estar hoje, nesse exato momento, se achando o cara? E assim, quantos casamentos hoje também não estão destruídos? Exatamente. Quantas esposas, até os internautas que estão assistindo, quantas esposas deixou o seu marido, ou abandonou o seu marido, ou não buscou mais, ou não tentou mais, porque minha esposa, ela foi uma guerreira. Foi. Minha esposa, ela foi uma guerreira. A base, para mim, hoje estar onde eu estou hoje, teve que ter a ajuda dela. Sem dúvida. Entendeu? Aí eu sempre digo, acredite mais no seu casamento. Busque mais. Porque é o que o mundo oferece, os casamentos que estão oferecendo hoje aí. Mas é difícil. A gente vê o que a gente está vendo, sinais. São sinais de que as promessas que ele prometeu lá atrás tá sendo cumprida. Né? E a gente tem que se fortalecer cada vez mais. Então você que tem seu marido, você esposa que tem seu marido,
busque mais, ore mais. Lembrando também aqui, Bosco, eu fui, quando eu disse que eu fui obreiro conselhista, agora há pouco eu fui dar um testemunho também em João Pessoa. E quando eu recebi o convite, foi a primeira vez que eu recebi o convite para testemunhar assim para muita gente. E eu comecei a orar, me consagrar ao Senhor, e eu disse: Senhor, eu não sou nada. Porque quem vai testemunhar, quem vai falar é um pastor, é um presbítero, é um estudioso, é um teólogo, e eu não tenho nada disso. Eu tenho um ensino médio completo e parei e não fiz mais, e eu não sou nada. E no sábado, antes de eu ir dar esse testemunho, eu chorando, eu disse assim: Senhor, se é isso mesmo que tu queres para a minha vida, que seja o primeiro passo. E que, se for, me dê um sinal. Eu fui para lá testemunhar, e quando eu cheguei lá, o homem disse: é você que vai testemunhar? Eu disse: é. Ele disse: Deus escutou sua oração ontem à noite. Eita. Ele viu você chorar, e a resposta que você pediu a ele vai lhe dar lá. Quando você for dar o testemunho. Nosso Deus é um Deus vivo, que fala. Que ele fala. não é um Deus morto, ele vive e reina para sempre. Glória a Deus. Aleluia. E quando eu fui testemunhar, eu disse... E a dependência dele, né? Sim, A convicção de depender, ele falando, os olhos dele, o pessoal de casa não está, lógico, vendo? Mas os olhos de Wala brilham quando ele fala dessa questão, da dependência de Deus que ele tem. É bonito. É lindo isso. E antes de eu ir, eu disse assim: Senhor, me ajoelhei, orei a Deus e disse assim: Senhor, se é isso mesmo, eu quero uma alma para Jesus. Eu nunca tinha ganhado uma alma para Jesus. Eu disse: se for isso mesmo, eu quero uma alma para Jesus. Quando eu terminei meu testemunho, foi 13. Quantas? 13. Glória a Deus por isso. 13 pessoas foram alcançadas. Através do meu testemunho. Mas eu mostro a grandeza do Deus. Muito bem. Pois é. Não, porque o verdadeiro testemunho, ele mostra quem você era e quem você Deus lhe transformou. Né? Então, é um grande testemunho saber, você reconhecer quem você era e quem Deus está lhe transformando a cada dia. É porque eu vivi duas vidas. Uma vida sem Cristo. Era um morto-vivo. E uma vida com Cristo. Vive eternamente. Vive eternamente. Uhul! Então, eu só queria dizer que você que está nos assistindo, se você em casa não tem essa vida com Cristo ainda e quer conhecer e quer ter uma nova vida com Cristo, dê o seu like, siga, compartilhe, entregue seus caminhos ao Senhor, procure uma igreja, entregue sua vida ao Senhor e deixa que o resto ele faz na sua vida. Isso. Inclusive, sua fala é muito boa, era justamente o que eu ia dizer. Comente também nessa transmissão, né, Célia? Sim. Comente também, né, sobre esse testemunho aqui de Wala, que como ele acabou de dizer aí, né, ele não tem o poder, né, o Wala não tem o poder de transformar a vida de ninguém, Jamais. mas o Deus que transformou a vida dele, que transformou a minha vida, que transformou a vida de Célia, pode lhe transformar. Então comente aqui na live, nessa live, nessa transmissão, durante a transmissão, o quão impactante foi esse testemunho para você perceber o quanto Deus é maravilhoso na vida das pessoas. E se você entender também, né, Célia, eu acho até que é interessante, se você quiser, claro, internauta, você não está obrigado a isso, mas se você quiser colocar aí na transmissão, no comentário, o número do seu telefone, se você assim desejar e quiser, obviamente o número do seu telefone, porque aí a gente pode entrar em contato com você para justamente a pessoa conhecer o próprio Wala, né? Sim. De viva voz, porque realmente a história dele é extremamente edificante. Deus abençoe a todos. E é bom a gente deixar essa observação que nós ainda estamos no processo. Estamos no processo. De santificação, é um processo diário. Porque bom é Deus. Isso. Deus, ele é bom o tempo todo. Eternamente ele é bom e ponto final. Ele é bom.
Mas nós, a cada dia que nós encontramos com Jesus, cada dia que aprendemos da palavra de Deus, nós vamos cada dia melhorando, compreendendo o outro e compreendendo o nosso posicionamento em relação do outro. Porque você que está aí, não importa a sua dificuldade, não importa o que você fez, o que você está fazendo, você é amado do Senhor. O Senhor está bem pertinho de você, do jeito que o Senhor está aqui conosco. Ele está aí bem pertinho de você. Fale com Ele, converse com Ele, porque Ele é real, Ele é vivo, Ele tem ouvidos, Ele tem boca, Ele fala com você. Você vai ouvir a voz do Senhor claramente. Busque ao Senhor, porque Ele vai ouvir e vai tocar no seu coração, vai te dar entendimento do quanto você é amado por Ele. E aí, só assim a gente consegue viver nesse mundo que muitas vezes está em caos, mas a gente consegue compreender que tudo passa, só não passa a palavra de Deus, não é assim? Isso. Pois é, muito bom então esse episódio de hoje, né, Célia? Muito digno bom, de muitos urus, né? Glória a Urus, Deus. principalmente, obviamente, para o nome Sim. santo do Senhor, o nome santo de Deus, Toda glória, que é toda aquele que honra. transforma a vida, isso como transformou a vida de Wala. Nós temos, obviamente, um tempo para cumprir, tá certo, então bom demais. Temos estado juntos nesse momento aqui do episódio do Religados. Daqui a pouco o Alan vai falar de como as pessoas podem fazer para o encontrar, né, a igreja que ele faz parte, o endereço da igreja, os dias de culto, né, tá certo, as redes sociais de Alan para as pessoas conhecerem um pouco mais de Alan. Daqui a pouco ele vai falar sobre isso, né. Nós que fazemos parte do Religados queremos agradecer demais ao apoio cultural, né, que as pessoas que confiam nesse projeto do Religados Podcast. Deus abençoe a vida de todas as empresas, né? A Mazé Transfer e Tecidos, a JM Kids, a Decidida Moda Praia, a Multiclean Saúde e também a Esquadro Imóveis. Então, que Deus abençoe a vida dessas empresas. E se você é empresário, você puder colaborar com o Religados, né, Célia? Sim. A gente agradeceria bastante, né? Pode patrocinar o Religados. A gente viu? agradeceria. Deus abençoe a vida de todos os amigos que apoiam o Religados Podcast, tá certo? Não podemos deixar de falar de novo. Não deixe de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Religados Podcast, porque é muito importante você fazer sua inscrição, tá certo? Não deixe de dar seu like numa transmissão como essa, pessoal. Quanto mais like você der nessa live, mais o próprio YouTube, o algoritmo do YouTube, compreenderá que esse assunto é relevante. E esse assunto, há de convir, gente, é extremamente relevante, extremamente edificante. Então, você quer edificar outras vidas? Você quer ajudar outras vidas? Então, dê seu like, que assim você estará ajudando. E compartilhe essa transmissão. Sim, sim. Né? O Ala aqui abriu seu coração hoje, aqui no Religados, para mim, para a Célia e para você aí de casa. Então, compartilha aí com outras pessoas, para que outras pessoas possam perceber o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é tremendo e fez na vida desse homem, desse servo do Senhor. Então faça isso, compartilhe mesmo. E siga-nos no Instagram, Religados Podcast, o mesmo nome, a mesma logomarca. Siga-nos no Instagram. De quarta a sábado nós teremos alguns cortes aqui, um corte por dia, de algumas falas de Wala, que foi muito interessante. A gente vai fazer algumas escolhas dos cortes, das edições e colocar no Instagram. Então siga-nos no Instagram, Religados Podcast. Ufa. Meu querido Wala, satisfação demais, viu? Satisfação demais ter lhe recebido, querido. Deus abençoe mesmo. Você naquele dia ter dado uma pitadazinha da sua história. E foi o que, sério? Não foi 10 minutos, não, que o senhor me contou um pouco da vida dele. Foi até no momento difícil, era um velório. Isso. O velório do ex-vereador Zé Minhoca. Sei. Eu já conhecia, claro, o Wala, mas a gente nunca tinha parado para conversar sobre a vida dele, né? E nesse dia a gente acabou começando a conversar naquele contexto. Foi no dia do velório do vereador Zé Minhoca na Câmara. E aí o Wala começou a falar um pouco da vida dele. Aí na hora, foi instantâneo. Eu disse, o Religado não retornou, mas quando retornar, você estará lá contando sua história. Vamos agendar um dia. Chegou o dia e realmente, meu irmão, extremamente edificante. Que Deus te abençoe. Amém. E foi como Célia disse há pouco, perfeita a fala de Célia. E você está claro que você tem essa consciência. A vida cristã é um processo. Isso. Você veja, você tem 2 anos de crente, eu tenho 26 anos. Eita, Bosco é mais crente do que o Wala de maneira nenhuma. De fato, tenho muito mais tempo do que o Wala, de fato tenho. Mas meus 26 anos de evangelho é um processo.
É um processo até o dia final, literalmente. Então, quando Jesus voltar, quando eu falecer, até o dia final é um processo que a gente vai aprendendo, que a gente vai errando, sim, mas acertando. Faz parte da natureza humana errar também, né? Mas sempre dependente de Deus. Você está de parabéns, porque é claro, né, Célia, essa dependência do Senhor. Sim. Continue assim com essa dependência de Deus. Deus abençoe sua vida. Então, nos diga aí como é que faz para as pessoas lhe encontrarem. Fala aí da igreja que você faz parte. Diga de novo o nome da igreja, o pastor, os horários de culto, fica à vontade. Meus irmãos, eu congrego na Igreja Congregacional Vida Nova, pastoreada pelo pastor Edson. Ela fica localizada na Avenida José Francisco de Queiroz. A mesma avenida que sobe para a Vila do Pará. É em frente à fábrica de linha Mais Fios. Próximo ao mercado DM. Pouco antes da pele bronzeada, Isso, né? pouco antes da pele bronzeada ali. Os horários de culto são todas as terças, sextas, terça, culto de oração. Terça, doutrina. Sexta, culto de oração. Sábado, a gente tem a consagração. No domingo, pela manhã, tem a EBD, Escola Bíblica. E à noite, a gente tem o culto de adoração ao Senhor, normalmente. No domingo à noite, exatamente? Isso. É que horas começa lá? Só no domingo que começa mais cedo, né? No domingo a gente começa de 6h30, porque acaba mais cedo também. As famílias saem para lanchar, jantar em família e fica melhor para eles. É um bom, né? Isso, é bom horário. No meio da semana, 7h30. Isso, durante os outros dias, às 7h30 e o sábado é de manhã. Certo. E você que deseja fazer o cursilho ou quer conhecer mais sobre essa obra, e se você quer uma visita à sua casa, a gente tem um departamento que faz as visitas na igreja, a gente vai até a sua casa. Você entra em contato com o meu telefone é o DDD 81, o número 98228-9364. Você liga para mim ou manda uma mensagem no WhatsApp. Repita aí o número que é bom. DDD 81 98228 9364. Liga, agenda uma visita, eu vou com o meu pastor e o pessoal de visita até a sua casa. Você casado, você que quer uma visita de só mulher também, a gente manda, vai minha esposa e a esposa do pastor também. O importante é levar a palavra do Senhor aonde quer que você esteja, certo? Muito bem. Quero mandar aqui um abraço que uma pessoa que eu quero mal bem é o pastor Edson, que é o pastor de Uala. Durante um bom tempo a gente congregou junto ali na segunda igreja. Um abraço para o pastor Edson, abração mesmo. É um pastor e um pai. Eu digo a ele, você é um pastor e meu pai de oração. Ele disse, homem, eu não tenho idade de ter um filho da cidade. Tenho. Você sabe, Edson é o irmão de Neide Janes, né? Sei. Irmão de Neide Janes, né? Inclusive, eu conheço a igreja. Isso. Inclusive é de família mesmo, são simpatias em pessoa, né? Faz parte da família, né, Célia? Célia, bom demais hoje, né? Bom demais. Benção mesmo, né? Muito edificada, melhor do que eu cheguei. E eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua família. E louvo a Deus porque o Senhor é tremendo, né? Eu espero que o Senhor faça grandes coisas na sua vida, que você continue crescendo na graça e no conhecimento. Amém. E continue sendo assim, essa pessoa que nos traz tanta alegria, nos dá testemunhos assim edificantes, e que você continue sendo instrumento de Deus. Amém. Isso. Deus abençoe mesmo. Peço também a vocês que orem por mim, viu? Orem por mim. Sim. Onde eu chego, que eu falo igual, ore por mim, viu, irmão? Estaremos orando, com certeza. Todos precisamos de oração. E vice-versa, né? Ore por nós, como pessoas humanas, e ore pelo Religado, por esse projeto também. Amém. Né? Deus abençoe ao irmão Wala. A gente quer agradecer ao Eduardo Brito aí na técnica. Deus abençoe o Eduardo Brito sempre, tá certo? E avisar que semana que vem o Religados está de volta. O episódio da semana que vem será com a irmã Kessia. A irmã Kessia é a esposa do pastor André Alencar, pastor da Igreja Assembleia de Deus Pernambuco, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Então, semana que vem teremos um episódio com a irmã Kessia. Vamos falar sobre questões de esposa de pastor. É uma reflexão sobre a mulher sem nome. Porque geralmente as pessoas dizem a esposa do pastor, a esposa do pastor. Então a irmã Kessia é mais uma esposa de pastor e ela vai falar sobre a função dessa esposa de pastor, o que significa isso, enfim, ela vai explicar, vai ser um episódio com certeza muito interessante, então fica ligadinho. A gente quer agradecer demais, obrigado a todos, Deus abençoe, valeu, tchau!